Olá, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o engenheiro Luiz Henrique e eu trabalho há mais de 20 anos com elaboração de laudos estruturais, trabalho com inspeção de estruturas e edificações. Também eu trabalho com mentorias para engenheiros e consultorias técnicas também, né? Então hoje eu quero falar a respeito do segredo da elaboração do laudo técnico de telhados. Ensinar o passo a passo. O passo a passo. Tudo aquilo que você tem que ter em mente. Tudo aquilo que você tem que ter cuidado. Cuidado para não fazer um trabalho mal feito, né? E também você que é proprietário, para você ficar sabendo como é que funciona realmente um laudo técnico. Então vamos lá. Primeiramente, tem que saber que laudo técnico ou parecer técnico, ele não é apenas ART. Muitos profissionais deixam transparecer aos seus clientes que o laudo estrutural é apenas o fornecimento da RT. E ponto final. E isso é um erro gravíssimo, pois a ART é apenas a anotação de responsabilidade técnica. Muitos clientes procuram os profissionais e falam: você emite uma RT? Mas só que você tem que explicar ao seu cliente que não é apenas o fornecimento da RT, certo? O fornecimento da RT, ele não é o laudo em si. Segundo, o laudo, ele é um estudo técnico e como tal ele deve ser elaborado levando as reais condições de segurança e embasado dentro das normas técnicas em vigor, prestando sempre atenção às normas pertinentes para cada tipo de estrutura. Então, laudo técnico, ele é um estudo. Ele é um estudo e depois você acrescenta a ART. Terceiro, fazer uma análise completa da estrutura da edificação, desde a sua concepção estrutural, uso dos materiais, lançamento estrutural, tipos de apoios, tipos de engastamentos, etc. Ou seja, ter o domínio total de como a estrutura está em funcionamento. Isto é de extrema importância, pois existem centenas de tipos de estruturas, uma diferente da outra. Quarto, verificar a concentração do excesso de peso das placas. Sabe, você tem que olhar certinho a concentração do excesso de peso causado pela concentração das placas. Verificar se a estrutura resiste para todas as hipóteses de carregamento, inclusive com a ação do vento. Muitos profissionais não estão atentos a isso. Eles não prestam atenção que a estrutura ela não tem que existir apenas o carregamento das placas, mas também tem que resistir quando a estrutura sofrer a ação do vento. Quinto, verificar possíveis deformações, verificar possíveis problemas estruturais. Isto é de suma importância. Você não pegar numa estrutura que já tenha problemas estruturais. Você tem que ficar muito atento. Sexto, aqui é totalmente fundamental e necessário. Nunca considerar a estrutura em si que ela suporta tudo, sabe? Você tem que sempre considerar que a estrutura em si jamais foi calculada para suportar o novo carregamento. Confiar às cegas é um erro gravíssimo. E caso isso ocorra, preste bem atenção, caso isso ocorra, tipo um desabamento do telhado, a responsabilidade será sua e não de quem construiu. Então preste bem atenção e você terá que ressarcir os prejuízos. Sétimo, não esquecendo, tá? Mas também é de suma importância a vistoria técnica feita de forma minuciosa, levantando todas as medidas dos elementos estruturais, levantando a forma com que a estrutura foi lançada, verificando as características mecânicas dos materiais, verificando contraventamentos,
verificando tudo, verificando atirantamento e assim em diante. Oitavo, você tem que ter em mente que nenhuma estrutura é igual à outra, e com isso nenhum laudo será igual ao outro. Nenhuma hipótese de verificação estrutural será igual à outra. Não adianta você pegar um modelo de laudo e falar: toda a estrutura que eu pegar vai ser igual a esta. Todo o laudo será igual a este. Não, todos jamais serão iguais. Pode ter certeza. Isto eu te garanto. Nono, jamais assinar a responsabilidade técnica sem antes verificar as reais condições de suporte e segurança da edificação. Muitos engenheiros estão assumindo tamanha responsabilidade sem ao menos ter conhecimentos técnicos que garantam o mínimo de confiabilidade. Muitos engenheiros estão emitindo ARTs simplesmente pelo fato de que já colocaram as placas, o sistema fotovoltaico, aí as próprias seguradoras estão pedindo a ART do engenheiro responsável pela estrutura. Aí muitos estão assinando, sem antes verificar se realmente tudo que está ali apresentado, se realmente é seguro ou não, se atendem às normas. Décimo, sempre tenha por perto. Olha só, sempre tenha por perto alguém mais experiente para te ajudar a caminhar, te ajudar a tomar as decisões, principalmente em como se deve fazer a vistoria, te ajudar a sanar as suas dúvidas a respeito do lançamento da estrutura. Previsões com excesso de peso, verificação na análise estrutural e principalmente com a necessidade de reforço da estrutura. Sempre que possível, faça mentorias, se aperfeiçoe, contrate consultorias técnicas. É sempre fundamental. 11. Constatar. Preste atenção. Constatar e constar as verificações e os resultados da análise estrutural no laudo. Para que isso? Que é para validar as suas decisões. Decisões que comprovem, inclusive, a possibilidade da não instalação do sistema fotovoltaico, simplesmente porque a estrutura não resiste ao novo carregamento. Existem muitas edificações que estão de pés, mas só que quando você vai calcular, é chamada de dispositivo, ou seja, não atendem às normas técnicas. Então, tudo isso você tem que prestar atenção. Tem muito mais coisas, obviamente, tem muito mais coisas, mas aí eu ensino nas minhas mentorias outras coisas, outros problemas, sabe? Então, desde da sua contratação até a elaboração final, você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Olha, inclusive você tem que verificar a sua estrutura se ela resiste ao fogo, porque essas placas, se você observar, elas estão pegando fogo. E muitas pessoas não sabem disto. Muitos engenheiros não estão levando em consideração nos seus laudos. E na elaboração do laudo final, coloque fontes de consultas, porque dá credibilidade. Sem fontes de consultas, não existe credibilidade alguma. E todos os laudos têm que ter recomendações, sabe? Então, se você quiser saber mais como é que funciona a mentoria, como é que funciona a minha consultoria técnica, tanto para engenheiros, arquitetos, bem como para instaladores de placas, empresas de placas, até clientes que desejam instalar o sistema de energia solar, então entre em contato comigo. Entre em contato comigo via o meu WhatsApp, que é o 16 98208 9951. Eu vou repetir, que é o 16
98208-9951 e saiba mais. E vou te falar uma coisa. Não existe nenhum curso específico de pós-graduação que ensina tudo o que eu estou te falando. Não existe. Você teria que estar fazendo pós-graduação em estrutura metálica, pós-graduação em estrutura mista, pós-graduação em estrutura em concreto pré-moldado, e aí assim vai. Pós-graduação em recuperação estrutural, pós-graduação em fundações. Olha, mas a nossa mentoria aqui era muito simples, ela é objetiva e totalmente prática. Ela faz com que você, em menos de 3 horas, você esteja atuando no mercado de trabalho, tá? Então, se você quiser, pode entrar em contato, que é o 16982089951, e saiba mais. E desde já eu te agradeço e muito obrigado.